Meus caros irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que vai ouvir essa pregação depois que ela foi feita. Nós estamos hoje com dois textos muito ricos para a nossa reflexão. Nós vamos ficar no Evangelho e na primeira leitura. O Evangelho, depois você pode marcar aí na sua Bíblia, é Mateus 16, de 13 ao 20. Aqui há uma pergunta de Jesus a respeito dele mesmo. É uma pergunta que geralmente nós não fazemos porque não queremos ouvir a resposta. E qual é a pergunta? O que as pessoas andam falando de mim por aí? E se você perguntar, você pode sentar, que nem sempre as respostas serão boas, porque não é de hoje que as pessoas gostam de falar e comentar e dar adjetivo. Então o que o povo fala, todo mundo sabe. Só que Jesus está nos mostrando que nem toda fala tem o mesmo peso. Uma coisa é o que as pessoas que não te conhecem falam a seu respeito. Outra coisa são aquelas pessoas que fazem parte do seu convívio, que te conhecem verdadeiramente, que são os seus amigos da sua casa. Esta opinião, ela tem um peso muito maior, porque se a primeira fala é uma fala apenas de opinião, a segunda é uma fala de definição. Muitas vezes a nossa vida não é tão agradável e tão boa como poderia ser, porque nós estamos muito ouvindo a quem não merece ser ouvido. Que as pessoas falam daquilo que não conhecem. Então a primeira pergunta que Jesus faz é: o que os homens dizem de mim? Ou seja, o que as pessoas andam falando de mim? E uma segunda pergunta: e vocês que caminham comigo? E vocês que estão perto de mim? E vocês que ouvem o que esse povo todo não ouviu? E vocês que estão vendo o que esse povo todo não viu? Quem sou eu para vocês? Veja que ele nem comenta a primeira resposta. Ele deixa a primeira resposta no ar. O que as pessoas dizem de mim? E aqui eles falam que Jesus parece com João Batista, Elias, Jeremias, profeta, quer dizer, homens valorosos da Bíblia, mas que são opiniões periféricas, não definem Jesus de verdade. Veja que Jesus nem perde tempo comentando. Ele nem disse: pessoal, não sabe quem eu sou mesmo, hein? Cada um tem um... Não. Ele já passa para a segunda pergunta. E a segunda, ele não apenas comenta, mas ele vai tecer muitos comentários e vai fundar ali a sua futura família, que é a igreja, que já está presente nos 12, mas que seria aberta para o mundo todo. A primeira pergunta é: o que os outros dizem de mim? A segunda pergunta: o que vocês dizem de mim? Pedro que vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então veja que Pedro, ele tem uma definição de Jesus, a primeira definição judaica, a realização do Antigo Testamento em Jesus, mas a resposta de Pedro vai além do que o judeu esperava. Ele já entra na questão cristológica, que é Jesus como Deus. A resposta tem duas partes. A primeira parte: tu és o Messias, Mexiá, ou seja, tu és o esperado de Israel. Tu és aquele que vai resgatar o povo, que vai salvar o povo. Messias, do grego, é Christos, que é ungido. Eu já expliquei isso para vocês, mas vale a pena relembrar e você pode anotar aí. O nome de Jesus é Jesus, Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Resumidamente a gente fala: Deus salva. Cristo
não é nome de Jesus. Cristo é quem ele é. Cristo é ungido. Para o hebraico, Messias. Para o grego, Christos. Por isso que fala Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias. É um título pós-pascal. Eles viram quem era Jesus plenamente depois da sua ressurreição. Só que Pedro aqui, meus caros, ele não se resume a uma definição judaica apenas. Ele vê Jesus muito mais que o Messias. Ele é Messias, mas não é um homem. Ele é Deus encarnado. Ele olhando para Jesus, ele vê o que os anjos falaram para Maria na Anunciação. O nome dele será Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Nós vivemos uma época difícil de carência doutrinal. Eu não estou entendendo a cabeça de alguns tentando agradar os que não têm fé. Eu não vejo a necessidade da igreja ficar agradando quem não é da igreja. Eu não vejo necessidade nenhuma da igreja amenizar o discurso, colorir o discurso, apresentar um Cristo que será mais aceito pelas pessoas. Isso para mim não fede nem cheira. Nós não vamos abrir mão da verdade para agradar a quem quer que seja, e muito menos o mundo. Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele não é só um cara legal, um cara que passou aqui pelo mundo, fazendo bem, pregando amor, dormindo no relento. Não, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ele é Deus conosco, ele é o Emanuel. E Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. É isso que muitas pessoas hoje não aceitam mais. Ah não, Jesus é um cara muito legal, é um sábio, é um político, é um pregador, é um itinerante, é um revolucionário, mas não é que ele é filho de Deus, é um homem muito bom. Não, as definições estão erradas. Jesus Cristo é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele vai na pessoa de Jesus. Não aquilo apenas que Jesus faz, mas aquilo que Jesus é. Então ele é o Messias e ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se na primeira resposta Jesus não comenta nada, nesta assertiva de Pedro, Jesus vai comentar muito. E aqui nós temos como se fosse um ping-pong, um toma lá da cá. Jesus, ele manda e Jesus devolve. Jesus pergunta quem ele é. Pedro vai dizer: tu és o Messias. E Jesus, olhando para Pedro, vai dizer: tu és Pedro. Veja que aqui é uma comunicação intrínseca. Pedro conhece Jesus e Jesus conhece Pedro, que até então era Simão. Pedro define Jesus e Jesus define Pedro. No Catecismo da Igreja Católica, e você que tem, vale a pena ler essa parte, no credo, quando está: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o Catecismo da Igreja vai nos ensinar que o nome de Jesus identifica-se com a sua missão salvífica, que ao mesmo tempo que o nome de Jesus define a pessoa de Jesus, define a sua vida, a sua missão, o mistério da sua encarnação até a sua ascensão. Jesus é um nome, Yeshua, mas qual é a missão de Jesus? Salvar a humanidade. Ele é o Salvador. Então o nome de Jesus define quem ele é e ao mesmo tempo a sua missão. Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, ele não está mudando apenas o nome, mas ele está dando uma missão.
Como o nome de Jesus é nome e missão, o nome de Pedro é nome e missão, que é Cefas, pedra. Então, quando Jesus diz que Pedro, do aramaico, é Cefas, ele está mostrando qual a missão daquele homem dali para frente. Aqui prometida, depois da ressurreição de Cristo, infundida, que é ser o pai da igreja, o ponto de unidade da igreja. É interessante, meus irmãos, eu penso que para um religioso, seja irmã de caridade, seja um frei, seja um padre, um bispo, para ir em programas de pergunta e resposta, hoje está muito badalado podcast, né? Podcast da vida, ou programa de perguntas e respostas. A primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça, que ela não está ali para falar o que ela acha, porque se era para falar o que ela acha, ela fica na casa dela. Aí quem quiser escutar, vai lá. Hora que a pessoa é chamada para esses programas, esses questionamentos, ela tem que responder a doutrina da igreja. Não é aquilo que ela acha, é aquilo que a igreja crê. É o depósito da fé. Ah, padre, mas se a pessoa respondeu o que a igreja quer, ela não vai ser convidada. Pois que não seja, que não seja. Há uns anos atrás, sem falar o nome do programa, um programa do SBT, queria me levar lá para uma entrevista. Viu o trabalho aqui da Mesa da Família, muita gente. Aí eles mandaram pelo e-mail algumas perguntas. Na época, a secretária lá da nossa presidente era a Patrícia. Aí eu respondi as perguntas, falei, olha, pode enviar para mim. Ela ficou toda animada. Não, padre, agora é esperar o convite. Falei, pode ficar tranquilo, nem responder eles vão. Porque eu conheço como que a banda toca. A hora que eles lêem algumas perguntas que eles fizeram lá, o senhor é a favor do padre se casar? O senhor é a favor de ordenação de mulher? O senhor é a favor de abrir a igreja? Mas foi uma cacetada atrás da outra. Respondi o que a igreja crê. Meu filho, até hoje, se eu estivesse, estaria esperando tal convite para tal programa. Isso não interessa para a mídia mundana. Eles não querem saber de doutrina, nem entender a igreja. Eles querem é polemizar. É a turma do mimimi. E tem gente que adora agradar quem não é crente. Adora agradar quem não frequenta a igreja. Adora florear a doutrina, porque hoje as pessoas têm comichão no ouvido e elas não aceitam mais a doutrina pura, elas querem um bem-estar. A igreja é o lugar do bem-estar. As pessoas confundem igreja com spa. Eu estou na igreja para eu relaxar. Eu estou na igreja para eu me sentir bem. Eu estou na igreja porque eu estou estressado. Eu estou na igreja porque está muito quente, dentro da igreja é fresquinho. Não, meus irmãos, nós estamos na igreja porque nós acreditamos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Haverá quem aceite, haverá quem rejeite. As portas da igreja estão abertas, não é a tônica de hoje? Para todos. Para todos e para todos. Aqui para nós, a porta da igreja sempre esteve aberta para todos. Até cachorro entra, né? Agora, a pergunta é, que portas que estão abertas? E a pessoa que entra por essa porta, ela entra para quê? E isso não foi dito. E tem gente que não entendeu a frase do Papa. Parece que o Papa disse que a igreja agora liberou a porta e vamos gente. Não, vamos gente. Mas qual é a porta? A porta da conversão. A porta da mudança de vida, a porta estreita, apertada. E é verdade, se a porta da igreja está escancarada para todos, a porta do céu está aberta só para os santos. Não pense que a porta do céu sofreu reforma, e não pense que a igreja virará uma baderna para agradar os que não são dela. Cuidamos de todos, mas cuidamos dos nossos e defendemos os nossos valores e a nossa doutrina, porque a Bíblia, ela é doutrinal. Se a pessoa aceita a verdade, ela faz parte da família de Deus. Se ela diz não ao Senhor e não à verdade, é escolha dela.
então para esta pessoa as portas da igreja se fecharão. Não que a igreja fechou a porta, mas ela escolheu fechar a porta não pertencendo à família de Deus. Então veja, meus irmãos, que Pedro poderia ter amenizado a resposta ficando no Messias. Ah, tu és o Messias. Não vou falar mais não, para não contrariar, porque o judeu não vai aceitar, falar que Jesus é Deus, vai criar polêmica, então vamos... Não, Pedro dá a definição exata: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Os outros podem não saber, mas nós sabemos, tu és o Cristo. E Pedro recebe de Jesus a devolutiva: feliz és tu, filho de Simão. Meus irmãos, olha que frase bonita. Para ficar mais pesada a frase, vamos repetir como o anjo disse. O anjo disse a Maria: Ave, cheia de graça. Jesus diz para Pedro: Ave, Petrus. Ave é alegra-te. O anjo saudou Maria: alegra-te, porque você é cheia de graça. Pedro ouve isso da boca de Jesus: alegra-te. No caso de Pedro, porque você sabe quem eu sou. Se alegre, Pedro, porque muitos não sabem e muitos não querem saber. Você sabe. Então alegra-te, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por que filho de Jonas? Porque Jesus conhece Pedro. Jesus sabe da história de Pedro. Jesus sabe que Pedro traz no seu coração não aquilo que ele começou, mas aquilo que ele herdou. Nós somos muito dos nossos pais. Nós trazemos muito dos nossos avós. Então ele vai dizer: tu és Simão, e eu conheço a sua história. Você é filho de Jonas. Mas quem te revelou quem sou eu não foi a sua família, não foi carne, não foi sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja, meus irmãos, que Jesus vê em Pedro alguém que teve uma revelação especial. E o que é revelação? Revelação é Apocalipse. Quem não entende nada de Bíblia, fala assim: nossa, o livro do Apocalipse é o livro do fim do mundo. O livro do Apocalipse é um livro que a gente não pode nem ler. A palavra Apocalipse significa revelação. E o que é o significado da palavra revelação? É tirar o véu. Revelar, tirar o véu. Olhando para Jesus, ele tinha um véu. Qual é o véu? A humanidade, é um homem. Pedro recebe a revelação, o véu é tirado e ele vê quem é Jesus de verdade, que é o Messias, o Filho de Deus. E isso recebe um elogio de Jesus: feliz és tu, Simão. Meus irmãos, o que é que te faz feliz? Onde que você coloca a sua felicidade? Nós temos a felicidade plena e nós temos os momentos de felicidade, que é bom também, né, gente? A gente também não nasceu para ter uma vida somente de dificuldade. A sua família reunida é felicidade. Um churrasquinho no final de semana, felicidade. Fazer exercício, felicidade. Passar na prova, felicidade. Namorar com aquela pessoa que você gosta, felicidade. Casar com quem você ama, felicidade. Tem um neném, felicidade. Casa própria, felicidade. Comprar o seu carro, felicidade. Ter saúde física, felicidade. Um dinheirinho no banco, opa, felicidade. Mas são felicidades que não é a plenitude da felicidade. São também fagulhas da felicidade. E Jesus disse para Pedro qual é a felicidade plena. E esta felicidade dá sentido a todas as outras. Qual é a felicidade maior que o ser humano pode ter? A felicidade maior que eu e você podemos ter é conhecer Jesus Cristo na essência. É saber quem é o homem
de Nazaré. Não há felicidade maior do que na sua vida de cristão, você poder dizer para você mesmo e poder dizer para Jesus: eu sei quem tu és e tu sabes quem eu sou. Não há felicidade maior que essa. Saber quem Jesus é e saber que Ele sabe quem é você. Essa felicidade coloca as coisas no lugar. Muita coisa que você achava que tinha valor, não tem valor algum. E muita coisa que para você era desnecessário, se torna valoroso pela definição de quem é Jesus. Isso, meus irmãos, não é apenas cultura livresca. Lembro-me do meu tempo de seminário, o meu professor de teologia dogmática, ele falava que um ateu podia ser professor de seminário. Aí como, padre? Era só ele decorar a doutrina e passar para os seminaristas. A pessoa que estuda e aprende aquela doutrina, ele pode memorizar aquilo e passar. Passar doutrina qualquer um passa, mas a coisa não é saber no nível racional, é crer no nível existencial. Pedro era muito limitado, não fez nem filosofia e nem teologia, não sabia muita coisa, era um homem de um gênio difícil. Pedro não era fácil, mas foi sobre ele que caiu a escolha de nosso Senhor. Então Deus, meus irmãos, Ele não nos chama pelas nossas capacidades, Ele nos chama pela abertura do coração e Ele vai capacitando. O que Ele espera que nós saibamos? Que nós saibamos o essencial. E qual é o essencial? Quem Ele é e quem nós somos para Ele. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Feliz és tu, Daniel. Feliz és tu, Maria das Graças. Feliz és tu, Ricardo. Feliz és tu, Pâmela. Porque não foi o homem que te revelou isso, mas se você conhece Jesus, foi o Pai que te revelou isso. E você é uma pessoa feliz, porque você conhece Jesus Cristo. Você está procurando conhecê-lo cada vez mais e Ele te conhece. Só aqui, meu irmão, já é pano para manga. Você prega um retiro com essa resposta de Jesus. Mas Jesus continua. E aqui Ele vai para um nível profundo. E aqui eu clamo a atenção dos senhores e de você que está comigo. Preste atenção, porque aqui fala da nossa fé católica romana. Por isso, o que é o por isso? Porque você me conhece, porque você aceitou a revelação. Por isso, eu te digo, você me disse, agora eu te digo, tu és Pedro, mudou o nome, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quando eu falava há pouco sobre o dar entrevista, falando de coisas sagradas para aquele que não conhece o sagrado, eu ouvi há tempos atrás, e aqui não é questão de nominar, mas só de dar o exemplo, uma pergunta feita a um bambambam. Aí é dose, né, meu filho? Aí você que sabe a verdade, você não consegue assistir uma entrevista dessa, porque você nota que a pessoa está muito mais se exaltando porque pregando a verdade. A pergunta foi a seguinte, procura na internet o que você acha. Deus, em Jesus Cristo, quis uma igreja? A pergunta foi essa. Qual foi a resposta? Não. Jesus queria o reino de Deus. A igreja foi o melhor que nós conseguimos oferecer ao Senhor. Um cara desse tinha que levar uma sentada de um bispo ou de um cardeal para colocá-lo no lugar e falar para o cara, você vai fazer teologia de novo. Ou pelo menos você vai estudar eclesiologia de novo. Você não entendeu nada de igreja. Está com a mente protestante, uma mente luterana. Meus irmãos, o texto é claro. E você não precisa fazer malabarismos aqui. O texto é claro. Tu és Pedro, e sobre ti
edificarei a minha igreja. Como que você vai dizer, meus irmãos, que Jesus não queria uma igreja, sendo que foi para isso que ele constituiu os 12 e colocou Pedro como fundamento? O texto é claro, não tem nem o que você explicar não. Jesus está dizendo: sobre ti edificarei a minha igreja. E a igreja já estava sendo edificada. Como? Nos 12, que simboliza as 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos é um novo Israel. A mulher do Apocalipse, uma coroa com 12 estrelas, lembra a família de Deus, a família apostólica, a família eclésia, que é a igreja. Agora surgiu aí, porque nós estamos num mundo complicado, né? Se ninguém defender a fé, daqui a pouco está todo mundo ateu. Surgiu agora um estudioso, olha o estudioso, falando que o número 12 dos discípulos é um número simbólico, que não eram 12, que tinha um tanto de gente lá. E entre os 12, certamente tinha muita mulher, muita mulher. Esse negócio de colocar 12, isso é só um simbolismo, é só para comparar a igreja com as tribos de Israel. E que se tinha mulher lá nos discípulos, que não eram 12, podia ser 9, podia ser 20, podia ser 100, haviam mulheres ali. Então por que não ordenar as mulheres também diáconos, diaconisas? Por que não ordenar a mulher padre, para a mulher celebrar a missa? Por que não colocar uma mitra na cabeça de uma mulher, para ela ser bispa? Não é? E daqui a pouco pegar esse pessoal aí do arco-íris para colocar sentado no trono de São Pedro. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, meus irmãos, se você não conhece a doutrina da sua igreja, se você não está fundamentado na palavra, qualquer pessoa que tem uma má intenção, ela vende gato por lebre. E como você não conhece, você compra. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa: esse pessoal não vai parar. Você vai abrindo para eles exceções, eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais. Eles querem até usurpar o primado de São Pedro. Não vou dizer aqui, para não ser processado, o que nós ouvimos no retiro do clero, o pregador falando, até onde eles querem chegar com essa abertura total da igreja a seja quem quiser. Então nós precisamos entender que Jesus tinha na sua mente a sua família. Um outro texto muito bonito, que não é o texto do Evangelho, mas que serve para a gente pensar, quando Jesus está pregando dentro de uma casa, e ali a casa está lotada de pessoas, e a sua família chega para buscá-lo, porque eles estão achando que ele está com um parafuso a menos, e sua mãe está lá fora, e Maria pede para alguém chamá-lo. Alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, a tua mãe está lá fora e te chama. E Jesus responde: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha família é aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Aqui é uma técnica de desfamiliarização. Jesus tinha a sua família, mas ele abre a sua família para aquele que acolhe a sua palavra. A minha família é a igreja. Ele está dentro de uma casa, é a casa do homo, de onde sai o templo. O texto não diz, mas os estudiosos dizem que quando Maria ouviu a resposta, ela entra, se senta e vai ouvir o filho, porque ela é da família, ela é da igreja, de quem ela será mãe no futuro. Então agora vai me dizer que Jesus não queria uma igreja, que Jesus veio aqui para falar de amor, para curar alguns, falar do reino, mas não criou algo que nos identificasse com Ele. Cuidado, meus irmãos, quando nós aceitamos falas desse tipo, você coloca a igreja como contingente. Você coloca a função do Papa como desnecessária, como uma função humana. Apenas foi criada para fingir que é o que nunca foi. E a palavra não nos ensina isso. Sobre ti construirei
a minha igreja? Igreja é eclésia. Igreja, meus irmãos, não é CNPJ. Nós aqui do Brasil, vocês de maneira especial, né? Você que está em casa, vocês convivem muito com pessoas não católicas, com muitos evangélicos, protestantes. E as pessoas vão falando na sua cabeça, e água mole em pedra dura, você sabe como que funciona? Aí tem muito católico que tem na cabeça a ideia protestante. Aí a pessoa acredita que quando fala igreja, é uma porta aberta com a placa. Igreja é um CNPJ. E no Brasil é mais fácil você abrir uma igreja que um boteco. Boteco leva 15 dias, igreja 3, você pode abrir, lasca a pregação, tá valendo. Então na cabeça de muitos, igreja é um lugar. Aqui é a igreja do Frei Galvão, na frente da minha casa tinha um bar, agora é uma igreja. Na minha cidade tinha um cinema, agora é uma igreja. Não é isso que Jesus está falando. Quando ele fala sobre ti, edificarei a minha igreja, é a palavra eclésia, que significa assembleia, que significa família reunida. Qual a definição de igreja? É a família de Deus. Como que eu me torno membro da família de Deus? Pelo batismo. Por isso que a criança sem batismo, ela não é cristã e nem pertence à igreja. Ela entra para a igreja, ela se torna cristã e filho de Deus no dia do batismo. Por isso que a mamãe tem o neném cresceu um pouquinho, a família já o leva para batizar, para pertencer a esta eclésia, a esta assembleia, a esta família de Deus, que nós devemos amar muito. Amar a nossa igreja como nós amamos a nossa família de sangue, porque a nossa igreja é a nossa família. É por isso que dentro da igreja vocês ouvem muito assim, queridos irmãos e irmãs, não ouvem? Caros irmãos e irmãs. Por que a gente ouve muito isso? O padre falando. Não é só uma linguagem de oratória, não. Porque nós somos irmãos da mesma família. Qual família? A igreja, a família de Deus. A família de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Outro malabarismo que você não precisa fazer, mas que os protestantes fazem, e aqui vamos falar a verdade, né? Tem que fazer, porque se eles não fizerem esse malabarismo, eles teriam que ser católicos. Então qual é o malabarismo protestante? É que Pedro não é a pedra. Pedro é o homem. A pedra seria Jesus ou a confissão de Pedro. Jesus é o Senhor. É uma frase muito usada pelos protestantes, pelos evangélicos. Porque na cabeça do protestante, do evangélico, principalmente das igrejas neopentecostais, é que se você diz, Jesus é o Senhor, Jesus vai dizer para você, sobre ti edifico a minha igreja. É por isso que na cabeça do protestante, que não é a nossa cabeça, na cabeça do evangélico, ele pode fundar a igreja dele. A gente até fala, é a igreja do pastor tal. Tal lugar aí tinha a igreja quadrangular. Era o pastor com o sobrinho. Eram os dois pastores. Eles brigaram. Aconteceu uma rusga lá, eles se separaram. O sobrinho fundou uma igreja para ele, porque não combinava com o tio. Para não ficar quadrangular, ele fundou a igreja triangular. E algumas pessoas foram com ele. Para o mundo evangélico e protestante, isso é normal, porque eles interpretam o texto assim: aquele que diz que Jesus é o Senhor, sobre ele Jesus edifica uma igreja. Por isso que as igrejas não param de surgir, e cada um tem que inventar um nome. Mas isso, meus irmãos, é uma interpretação protestante. Qual é a interpretação do texto desde o primeiro século? Leia Santo Irineu. Anote aí, procure na internet, Santo Irineu, carta de combate aos hereges. Santo Irineu, no século III, ano 200 e pouco, ele vai escrever que Pedro faleceu, veio Lino,
Lino faleceu, veio Anacleto. Anacleto morreu, veio Alexandre, Sisto, Cornélio, Gregório. E o que lá no século II, São Cipriano vai dizer? Que a igreja está até hoje unida a Cristo na sucessão apostólica, de maneira especial Pedro, primo inter pares, o primeiro entre os irmãos. Qual é a interpretação do texto da Igreja Católica? É a interpretação do texto original. A pedra que Jesus fala é Pedro, porque quando Pedro ouviu da boca de Jesus esta frase, Jesus não falou em grego, tampouco em latim e muito menos em português. É dose, né, meu irmão? Tem gente que interpreta a Bíblia em português, achando que Jesus falou em português. Jesus falou em aramaico. E aramaico, Cefas, que é pedra, é a pedra onde a igreja vai construir, que é Cefas. Então é como se Jesus dissesse assim: tu és pedra, e sobre ti, entre parênteses, sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Então a igreja foi edificada sobre a pessoa de Pedro. Leia Atos dos Apóstolos. Não dá tempo de eu fazer isso aqui com vocês. Eu tinha que ter com vocês uma noite inteira para estudar isso aqui. Mas leia Atos dos Apóstolos e vá marcando nos Atos a proeminência de Pedro e a devoção que toda a igreja tem para com ele. Há muitas coisas que acontecem só com Pedro. Dia de Pentecostes, ele fez a pregação, todos ouviram, ele tomou a palavra. Quando Pedro foi preso, a igreja toda orava por ele. No concílio de Jerusalém, sobre a circuncisão, Paulo vai ter com Pedro saber o que devo fazer. Então Pedro assumiu desde o início esta condução da igreja. Não vou dizer o nome da igreja, porque senão o pessoal não gosta, depois eu tenho que ficar remendando aí, sendo que é verdade. Há uma igreja em Belo Horizonte, chamada Católica. Então eles colocaram um nome aportuguesado, que é a palavra católica, do grego, catholikel, significa universal. Então nós somos da igreja universal romana. Existe uma outra universal. E no muro de uma igreja, eles colocaram com letras douradas. Em Belo Horizonte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha onde que o povo vai. Pegou a frase que firma o papado católico, como se a igreja fosse edificada sobre quem acreditasse que Jesus é o Senhor. Por isso que eles insistem muito naquelas frases: Jesus é o Senhor. Aí você chega nas igrejas, tem escrito na frente: Jesus é o Senhor. Dentro: Jesus é o Senhor. Por que eles insistem nesta fala? Porque para eles, quem confessa que Jesus é o Senhor, sobre esta pessoa pode ser edificada uma igreja. Sendo que no caso do texto, não é a assembleia, não são os 12, é a pessoa de Pedro. É a pessoa de Pedro, que seria depois chamado Papa, que é o Pai de todos. Indo para o funil da pregação, meus irmãos, prestem atenção. Tudo aquilo que é constitutivo no Novo Testamento começou no Antigo Testamento. Jesus é a plenitude, é a revelação plena de Deus no Novo Testamento. Então, se ele disse para Pedro: tu és Pedro, sobre ti construirei a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, esta é a nossa esperança. E aqui eu digo, porque não sou eu que estou dizendo, muitos cardeais e grandes santos já disseram: se a igreja dependesse dos seus membros, de maneira especial do clero, nós já tínhamos acabado com a igreja há tempos. Mas a palavra diz: o poder do inferno não prevalecerá sobre ela.
Esta é a nossa esperança, porque é da boca de Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando você vai a Roma, principalmente nos prédios do Vaticano, todos os prédios da Santa Sé têm na entrada 2 chaves cruzadas. Você está em Roma, você viu qualquer prédio com 2 chaves cruzadas, pertence ao Vaticano. Quando você entra na Praça de São Pedro, o que você mais vê é Pedro com a chave. Você entra na Basílica Papal, tem a chave no chão, tem nas colunas. Que chave que é essa? Claro, nos casos que a gente ouve, piadinha, papo de boteco, é como se Pedro estivesse no céu com a chave, ele ia abrindo e fechando a porta. O pessoal brinca assim: Pedro tem a chave do céu, então ele abre e ele fecha. Meus irmãos, preste atenção. Quem dera que todo católico ouvisse isso aqui. A fundamentação do papado católico não está na Idade Média, mas está no Antigo Testamento, consolidado por Jesus e já vivido na patrística, no 1º século, pelos padres da igreja. É mais um argumento protestante errado, está equivocado, não confere a verdade dos fatos. Dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino em 313, por influência da sua mãe, Santa Helena. As pessoas não conhecem Bíblia, vão conhecer de história. Então muitos aceitam que quando Constantino se converte ao cristianismo, ele vai e funda a Igreja Católica. Meus irmãos, para alguém fundar alguma coisa, ele tem que criar. E Constantino não criou absolutamente nada. O que Constantino fez? Constantino reconheceu a igreja das catacumbas. Porque eu tenho uma pergunta para protestantes que eles não me respondem. Se Constantino fundou a igreja em 313, o que ficou entre a ressurreição de Cristo e 313? Para eles só 3 séculos depois fundar um negócio. Com essa lacuna, o que existia aí? Meus irmãos, a resposta é lógica. Não tem nem que estudar história, é só usar o QI. A igreja fundada sobre Pedro, ela continuou depois de Cristo nas catacumbas, escondida, porque era uma igreja perseguida. Leia a história de Paulo, que era Saulo. Ele matava os cristãos. Quando eles apedrejaram Estevão, a capa de sangue de Estevão foi jogada nos pés de Paulo. Paulo estava indo para Damasco, onde havia uma comunidade cristã. Lá ele queria matar a todos, mas Jesus o converte neste caminho. Então a igreja viveu durante esse tempo todo nas catacumbas, sendo perseguida. Por influência da sua mãe, Santa Helena, que foi à Terra Santa à procura do santo lenho, que é a cruz de Nosso Senhor, e graças a Santa Helena, nós temos lá hoje aquelas basílicas lindíssimas, a Basílica da Anunciação, a Basílica das Bem-aventuranças, de Caná. Onde ela foi passando, ela foi fazendo basílicas. E quando você for na Terra Santa, e desejo que você vá, quando você estiver entrando no Santo Sepulcro, tem um corredor que você passa, sobe uma escadaria para chegar no Santo Sepulcro. Você verá toda cercada uma cadeira bem velha. De quem que era aquela cadeira? De Santa Helena. Santa Helena sentava naquela cadeira, era mãe do imperador. É um poder que a gente não conhece. O imperador tinha um poder ilimitado. A comitiva de Santa Helena eram centenas de pessoas, arquitetos, soldados, engenheiros, tudo naquela época de melhor Santa Helena levou para a Terra Santa. E ela sentava na sua cadeira e ficava vendo a construção daquelas grandes basílicas. Então Santa Helena, quando encontrou o santo lenho, ela volta e eu estou resumindo a história bem, né? E ela faz uma profecia ao seu filho que ele venceria a guerra pela cristandade e não por ele.
Constantino vence uma guerra que para ele era impossível, e foi uma jogada política, que é quando Constantino vê o Senado romano, a maioria já eram cristãos, já eram católicos ali. Ele vê a sua mãe católica, ele vê os seus generais cristãos. O que ele fez? Para ele não ficar sozinho, ele declara a igreja cristã, a igreja católica, oficial do seu império. Atenção, meus irmãos, é uma palavra só, mas que muda tudo. Constantino não fundou a igreja católica, ele reconhece como religião oficial do império a igreja que já existia nas catacumbas. Então, os bispos, os presbíteros, o povo de Deus que vivia escondido, agora eles tomaram conta de todo o império. Os templos que eram pagãos foram destruídos. O próprio Panteão, que está em Roma e de pé até hoje, é um prédio redondo, enorme, o topo dele é aberto, era um templo pagão, era todo revestido de bronze. Constantino mandou arrancar o bronze todo e mandou de presente para o Papa da época. O Papa revestiu a primeira basílica constantiniana, que caiu, era a grande Basílica de São Pedro. Caindo essa, fizeram a atual agora, Basílica de São Pedro. E se você olha, só uma curiosidade, aonde o Papa preside a missa pela televisão, aquelas colunas que vão rodando, o baldaquino de Bernini, aquilo tudo é de bronze. E de onde saiu todo aquele bronze? Do Panteão, que era um templo pagão. Eles oferecem o bronze para um templo cristão católico. Ali está o túmulo de São Pedro, que havia uma capeloca, um monte onde a Santa Sé está construído, chama Vaticano, porque era o terreno de uma das filhas do imperador, chamada Vaticana. Então por isso que o Vaticano tem esse nome, e foi ali que edificaram a Santa Sé. Então, meus irmãos, são fatos assim, que não dá tempo de falar tudo, para você entender que uma coisa é você fundar algo, outra coisa é você reconhecer o que já existe. E por que muitos protestantes vão insistir com você que foi Constantino quem fundou a igreja? Pelo fato histórico de tirar a igreja católica de Jesus Cristo. Então aquilo que Pedro recebeu de Cristo, quando Pedro morreu, acabou, ficou para Pedro. Constantino é que vai lá na frente, funda a igreja. Isso não é um fato verídico, não é histórico e não é real. Santo Irineu, já falei dele para vocês, vai mostrar a importância da sucessão apostólica. O que caiu sobre Pedro veio sobre Lino, Anacleto, Alexandre, Gregório, Sisto e chegou até a Francisco. O nosso amor, meus irmãos, e fica bem claro isso, não é a pessoa do Papa, mas é ao cargo que ele está. Porque daqui a pouco ele morre e vem outro, como morreram tantos e vieram outros. Então há pessoas que dizem assim: eu não gosto do Papa Bento, eu não gosto do Papa Francisco. Olha, aqui não é questão de gostar e não gostar, é questão de ter o devotamento àquele que está no trono de São Pedro. E é importante notar que o cardeal Jorge Bergoglio, ele foi com este nome até o cardinalato. Quando ele assume o papado, já não é mais ele, é o Papa, e ele tem que mudar o nome. Ele escolheu Francisco. Então a nossa alegria em estar com o Papa não é porque ele é assim ou é assado, é porque ele é o canal direto com Jesus Cristo. Ele é o vigário de Cristo sobre a terra, por isso nós o devotamos. Eu participei agora da Jornada Mundial lá em Lisboa. Gente, é fora do comum, é coisa de Deus. Você reunir 1.800.000 jovens. Eu geralmente, quando eu lia matérias com este número, eu nunca estive num evento assim. Eu lia. A Jornada Mundial no Rio reuniu 2 milhões de jovens. Teve tal coisa, tal lugar, reuniu 500.000 pessoas. Eu lia número. Mas agora eu estive num evento que tinha 1 milhão
e 800 mil pessoas. Eu nunca imaginei ver o que eu vi. É como se você olhasse aqui, quem está aqui em Divinópolis, essas ruas aqui, aquelas montanhas de lá, vai dobrando, só gente. Gente, 1.800.000 pessoas reunidas é gente para puxar com rodo. Eu nunca vi isso na minha vida, eu fiquei encabulado. Mas você olhava, porque tinha uns helicópteros, e eles filmavam de cima e passavam no telão. E nós da imprensa, eu fui para evangelizar, nós tínhamos um toldo, onde a imprensa ficava, bem perto ao Santo Padre ali. Era um toldo grande. A hora que o helicóptero jogou no telão, aquela multidão, nós ficamos um pontinho amarelo no canto assim, ó. Aí que eu vi o que não era gente. E o que mais me chamou a atenção na jornada? Padre, me diga, qual foi a sua experiência maior da jornada? Foi durante a Via Sacra. Eu assisti as 5 primeiras estações, depois eu saí no meio do povo, porque tinha um corredor onde a gente podia passar, a gente podia chegar lá embaixo, numa praça redonda lá de Lisboa, e podia subir até perto do altar do Papa. Então era uma caminhada longa, como se fosse daqui, mais ou menos na rodoviária ali. Eu fui até a metade do caminho. O que me tocou nessa jornada? O Papa, um homem muito idoso, andando de cadeira de rodas, nem em pé fica, falando com aquela vozinha de vovô, porque já é um vovozinho, não tem uma beleza física, só tem um pulmão, um homem doente, fala muito pouco, mas me tocou profundamente a fala do Papa Francisco. E eu andando no meio daquela multidão, você ouvia um mosquito. Eu nunca vi isso na minha vida. Mais de 1 milhão de jovens, um silêncio absoluto. As pessoas em oração, os jovens com o texto na mão. Isso me tocou profundamente. Falei, meu Deus, não é humano. Não é só um homem. Não é só um velhinho. Tem alguma coisa sobrenatural. Coloque aí num lugar, não vamos colocar 1 milhão não. Coloca lá na sala da sua casa, 20 jovens. Olha o auê que eles fazem. Olha o professor para dominar uma sala de aula. 30 para ficar calado. 1.800.000 em silêncio absoluto, ouvindo 10 minutos da fala de um senhor de 80 e tantos anos. Se não for o Espírito Santo, você me diga o que é. E isso eu fiquei impressionado. Porque na minha cabeça, antes de ir, eu falei, deve ser um auê. Imagina quando reunir esse povão todo, deve ser uma bagunça. Meus irmãos, impressionante. Eu filmei, só que na filmagem não é igual lá. Eu filmei lá assim, ó. A hora que a gente olhava, não é a mesma coisa. Porque na filmagem vinha gente assim longe, né, olho nu. Mas na filmagem reduz muito. Eu parei assim, ó. Assim, ó. Gente, esse povo está todo hipnotizado, dormindo. Você não vê risada, você não vê gente comendo, você não vê gente namorando. Aquele silêncio. 1.800.000. Tu és Pedro. Ontem, Pedro. Hoje, Francisco. Sempre Cristo. O Papa Móvel, ele passava sentado, nem levantava os braços tanto, ficava só assim, ó. Quem viu os vídeos lá, né? Eu fico doido. A hora que o Papa apontava, o povo ficava louco. Papa, esta é a juventude do Papa. É. E ele passava assim, ó. Por que esse carinho? Ah, você segue idolatrando um homem. Não, não é um homem. Porque se fosse um homem, quando João Paulo morresse, a igreja acabaria. Quando o Papa Bento morresse, muita gente sairia. Não, é um cargo. E aquela batininha branca, ela vai passando de papa para papa. E o nosso amor não é ao homem, mas é aquilo que ele representa para nós. Sobre ele está edificada a igreja. Ele é o ponto de união. E se nós somos católicos, apostólicos e romanos, é graças à sucessão apostólica, que vem de Pedro até hoje. 267 papas. Se você vai voltando, você vai terminar em Pedro. E onde que está, meus irmãos, a origem do papado? Aqui já é outro argumento que os protestantes vão usar com você, e tem católico que ri amarelo e não sabe responder. Me mostra na Bíblia aí, onde que tem papa escrito aí?
Me mostrem onde que Pedro foi o primeiro papa. Onde está escrito isso aí? Quer dizer, é uma pegadinha que você não vai entrar nessa. Porque se na Bíblia não está escrito a palavra papa, não está escrito que pastor tinha que pregar com terno. E é o que eles fazem com orgulho, e devem fazê-lo. Tem pastores bem alinhados. Mas agora você vai fundamentar na Bíblia? Sendo que certas coisas foi surgindo com a evolução histórica, também do pensamento e da realidade. Mas o fundamento, meus irmãos, isso aqui tem que ficar claro para você. O fundamento do papado na igreja, o Santo Padre, não é uma invenção medieval. É isso que eles querem passar. Quem inventou o cargo de Papa foi a Idade Média. Aí você vê a estruturação do papado na Idade Média, e na sua cabeça eles veem como criação do papado. E onde que está a fundamentação? Está na primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías. Anote aí na sua Bíblia, Isaías 22, 19 a 23. Está falando do reino de Davi. E por que a igreja hoje traz esta primeira leitura? E no Evangelho, tu és Pedro, porque o papado está fundamentado aqui. E atenção, nós chamamos o Santo Padre de Papa por causa deste texto, porque ele é para nós um pai, um papai, daí Papa. Olha o que diz a leitura. Nós temos aí Sóbina, que é um administrador do palácio. O nome dele seria Albaíte, o cargo dele, não é? Albaíte, que significa sobre a casa. Para você entender, é como se fosse um primeiro ministro. É um cargo de confiança. E o que é um cargo, meus irmãos? É algo que vai passando. Ele vai passando. Então aqui vai dizer: eu vou te destruir. Aqui, só para vocês entenderem, que eu não vou entrar nisso, por que Sóbina ele vai perder o seu cargo de administrador? Porque ele fez um túmulo para ele gigantesco, ele fez um mausoléu, e ele usou o dinheiro do povo. Aí Deus, através do profeta, vai dizer: porque fizeste isso, você vai perder o seu cargo, você não vai mais ter as chaves nas suas mãos. Então o texto diz assim: eu vou te destruir do posto que ocupas, olha o lugar que estás, e demitir-te do teu cargo. Aqui nós vemos, uma coisa é o rei, outra coisa é o primeiro-ministro que ocupa este cargo de confiança. Chamarei o meu servo Eliacim. Eliacim é que vai assumir o lugar de Sóbina, né? Aqui são homens. Chamarei meu servo, o vestirei, colocarei nele a faixa, porei em suas mãos autoridade. Ele não tem autoridade, a autoridade é do rei, mas o rei lhe concede autoridade. Pedro não tem autoridade, a autoridade é de nosso Senhor, mas Cristo o concede autoridade, lhe entregando o báculo. Naquele texto, depois da ressurreição de Cristo: tu me amas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, a igreja é de Jesus, o rebanho é de Jesus, mas ele entrega o báculo na mão de Pedro. Ou seja, você vai tomar conta, é um cargo, sobre o rebanho você tem autoridade. E aqui, ele será um pai para todo o povo. Aqui está o fundamento do papado. Pai é papa. Então quem é o papa? É como se fosse o nosso pai mais velho na fé. Um dia eles me perguntaram, numa turma de crisma, se nunca vai ter um papa de 30, 40 anos. Eu falei: nunca, meu filho, porque só pode ser papa quem é cardeal. A pessoa chega perto do episcopado com 50 anos. Ele vai lá para o cardinalato com 60, 60 e tantos. Até chegar no conclave, que o Papa morre para eleger um cardeal, a maioria dos cardeais já são pessoas de mais idade. Mas por quê? Porque ele é esse papai, o Papa. E é muito interessante. Até na igreja, a coisa muda
rapidamente. Os cardeais, estou falando dos cardeais, eles que participam do conclave, são todos iguais ali, são todos cardeais. Todos vestem a púrpura, que é a roupa vermelha, que está o sangue pela igreja. Então eles olham assim, e fica pensando, quem de nós será o Papa aqui? Quem vai ser o sucessor de Pedro? Então só tem cardeais ali. Há as eleições, os escrutínios, a questão dos votos. Se não elege o Papa, se coloca os votos na chaminé e coloca um produto onde a fumaça é negra, quer dizer, houve a votação, mas não elegeu o Papa. Quando elege o Papa, queima os votos com alguma palha e incenso, então vai sair muita fumaça branca. Aí os sinos da Basílica tocam, foi eleito o Papa. Então nesta hora, atenção, tem lá os cardeais. Aí o cardeal Carmelengo, que é o que está à frente da votação, vai dizer assim: nós já temos um irmão que sentará no trono de Pedro. É o cardeal, vamos supor, Francisco, é o cardeal Jorge Bergoglio. Aí todos os toldos caem, só fica em cima dele. O pessoal já bate palma, né? Aí o cardeal Carmelengo chega perto dele e pergunta: tu fostes eleito sucessor de Pedro, aceitas a eleição? Aí ele vai responder ali com as palavras dele. E logo o cardeal já pergunta: com qual nome você quer ser chamado? Qual é o seu nome? Aí o Bergoglio falou: Franciscos. Aí o cardeal já levanta o cardeal eleito, ele entra numa portinha, é chamada a Porta das Lágrimas, onde ele fica lá um tempo sozinho, deve chorar bastante. Aí entra o mordomo da casa pontifícia, já saúda o novo cardeal como Papa, já é Papa, e ele vai experimentar nele algumas batinas brancas. Geralmente fica umas 5 de tamanhos diferentes. Não sabe quem é o cardeal, né? Aí põe nele a melhor que sirva naquela ocasião. Já põe a roupa nele, já põe o solidéu branco. Ele já entra na Capela Sistina depois, vestido como Papa. Ele já está de branco. Os cardeais que participam da eleição, eles dizem que ali eles veem uma ação plena do Espírito Santo, que quando ele entra de branco, já não é mais aquele cardeal, já é o Santo Padre. Então ele se senta, todos os cardeais vão até ele, se ajoelham, beijam o anel, promete a obediência, e quem olha aquele cardeal não lembra mais de quem ele era. Dali para frente, ele é o Papa, ele é o papai, ele é o ponto de encontro de todos. Eu estou dizendo o que alguns cardeais do Brasil já relataram, tanto com João Paulo como Bento XVI, que a hora que ele muda a batina, até o rosto do Papa muda. Eles viram que sobre ele realmente repousa uma plenitude especial para que ele conduza a igreja. E você pode ver isso. Olhe na eleição do Papa, claro que não mostra as votações, mas mostra os cardeais fazendo voto. Eles colocam a mão no livro e prometem que pelo Espírito Santo vão eleger o sucessor de Pedro. Veja no vídeo o Papa Francisco, o Bergoglio. É um cardeal no meio dos outros. Passa despercebido, ele vai, põe a mão, faz a oração, ele está até com óculos com aro preto, ele senta. Depois, assista logo depois, ele aparecendo de branco na Basílica de São Pedro, saudando os fiéis. Você vê claramente que é uma outra pessoa. Não é só a roupa que mudou, alguma coisa ali aconteceu. É o papai. Ele será um pai para todos os habitantes. E atenção, para de achar que chave é para abrir porteira de céu. Aqui está escrito: eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Assim como eles deram para este mordomo, esse primeiro ministro, as chaves do castelo, quer dizer, ele abre e ele fecha, que são as chaves de Davi. Jesus, que é da descendência de Davi, ele pega esta chave e coloca nas mãos de Pedro. Pedro é que tem agora a chave. E o que significa chave? Chave é poder. Chave é poder. Aqui não tem esse problema não. Mas alguns padres reclamam, quando eles vão para uma outra paróquia, os donos das chaves. Vou nem entrar nesse assunto. Os donos
donos da chave. Quem tem a chave? Eu. Então a pessoa se acha que tem chave. É um símbolo de poder, porque a chave abre e fecha. É claro que no Frei Galvão muitas pessoas, não muitas, mas as que precisam, têm chave que abre muitas salas. E a pessoa tem um certo, entre aspas, poder, porque quem não tem a chave vai pedir a quem tem a chave para abrir. Então a pessoa abre e a pessoa fecha. Até aí não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa acha que ela é dona da chave, né? Aí o padre tem que tomar a chave, né? Mas a chave é este poder de abrir e de fechar. Esse primeiro-ministro, ele tinha a chave do quarto do rei, ele tinha a chave do salão de festas, então ele tinha o poder nas mãos. Quando Jesus recebe este poder de Davi e passa as chaves na mão de Pedro, é um sinal de poderio. Aquilo que é lícito para a igreja, que é permitido, o Papa vai dizer, e os fiéis católicos aceitam. Aquilo que é proibido, o Papa vai dizer, e os fiéis católicos aceitam, porque ele tem a chave. O que ele abre está aberto, o que ele fecha está fechado. Então, meus irmãos, claro que tem tantas outras coisas, mas o nosso tempo urge. Mas foi bom que deu tempo de passar para vocês muita e muita coisa que a maioria dos católicos nem sonha em saber. Estão igual uma bolinha de isopor, só boiando. Vocês agora têm o fundamento, vocês entenderam muita coisa. E eu anotei e faço questão de terminar lendo só um parágrafo que eu tirei da fala do Papa Bento XVI, quando era ainda o cardeal José Ratzinger, prefeito da Congregação da Doutrina e da Fé. Ele se referindo ao papado, ele vai dizer assim: o Papa não é uma invenção medieval. Santo Irineu, citando o santo que eu disse, Santo Irineu reconhece a primazia da igreja de Roma já no século II. Então para com isso, que o poder de Roma surgiu lá na Idade Média. Não, no século II, Santo Irineu já escreve. E o mais importante que eu anotei aqui: o papado é algo que está profundamente enraizado no judaísmo, que foi exatamente no livro de Isaías que nós lemos, e profundamente enraizado na vontade e na intenção de Jesus. Nós que somos católicos, meus irmãos, nós temos que olhar para o Santo Padre, que é o Papa, tirar a visão de apenas um homem de branco e entender assim: na cabeça de Jesus, na vontade de Jesus, sempre houve um Pai de todos. Se aos pés da cruz, Raniero Cantalamessa, que fala, cardeal, se aos pés da cruz, Maria é dada como mãe de todos, no lago de Genezaré, quando Jesus fala para Pedro, apacenta o meu rebanho, ele se torna o pai de todos. Por isso que quando a gente olha para o Papa, nós falamos Papa, que é papai, é o pai de todos. E pela sua função, pelo seu cargo, é elegante vocês referirem ao Papa como Santo Padre. Por que se fala que o Papa é o Santo Padre? O que é padre? É pai. Padre Christian é o pai desta comunidade. O Papa é o pai da igreja inteira. E pela função que ele ocupa de pregar a santidade de Deus e de manter a santidade da igreja, sendo ele também pecador, ele recebe o título de Santo Padre. Aí você já ouviu muita gente criticando: negócio de Santo Padre, quem fala que esse Papa é santo? Todo mundo sabe que não é, porque como não foi Bento nem João Paulo. Claro, João Paulo alcançou a santidade, mas enquanto vivo, o Papa confessa. Imagina o susto, o padre não sabe, mas na quaresma, aquele tanto de padre atendendo confissões na Basílica de São Pedro, o Papa também atende. Depois do atendimento, ele levanta e vai escolher um padre para ele confessar. Ele não avisa que padre que é. O padre está lá sentado, aí bate na janelinha do confessionário. O padre, mais um confessor.
Pois não, a hora que ele olha, o Papa está lá. Oh, santidade, oh. Pequeno deslize, é um deslize, né? Mas para você ver que o Papa também precisa se confessar. Então aqui, meus irmãos, não sei se ficou claro o que eu tentei passar. A separação entre o homem que ocupa o trono de Pedro e a missão e o cargo que o Papa tem. O que termina é a missão do homem, porque a missão do Papa continua no próximo. Ontem era Bento, hoje é Francisco, amanhã será outro, e a igreja vai avançando. Amemos a igreja como nossa mãe, se coloque na igreja como filho da igreja e entenda as coisas que é da nossa fé cristã católica. A Bíblia vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Finalizo com uma questão apenas. Será que todas aquelas pessoas que abandonaram a igreja católica e hoje professam uma outra fé, e há pessoas que nem fé têm, eles conhecem isso, meus irmãos? Eles entendem isso? Eles aprofundaram nisso? Não. Estão como não estão, ficam, saem, entram, somem, estão, mas não entendem, não rezam, não aprofundam. Então nós precisamos buscar essas águas mais profundas. 2 livros não podem faltar na nossa casa, não podem faltar na sua casa, e todo mundo que está aqui: a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Nós temos que ter esses 2 livros, a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, e sempre ler. Leia devagar, mas leia, para que você entenda o que é ser católico de verdade. O que é ser católico? O que é ser seguidor de Cristo? Precisamos alimentar a nossa alma, o nosso coração e o nosso entendimento, seja com a palavra, seja com a doutrina da nossa igreja. E que possamos, como Pedro, olhar para Jesus e por uma revelação do Pai, reconhecê-lo. Realmente, o Jesus que eu sigo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria bem perto de ti. Se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento. Tu estás vivo no nosso meio, Senhor, e nós cremos e professamos esta verdade. Obrigado, Jesus, porque não nos deixastes órfãos, mas permanecestes conosco em cada oração que fazemos, em cada adoração que realizamos, em cada missa que participamos. Tu se faz presente.
Obrigado, Senhor, porque podemos te buscar e podemos te encontrar. Nós não somos apenas aqueles que buscam, mas nós somos aqueles que encontramos, porque nós sabemos aonde tu estás. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança se renova a cada dia. Porque olhando para os nossos impossíveis e olhando para as tuas promessas, nossos corações se aquietam, a paz reina e a confiança invade a nossa alma. Se o mundo e as pessoas dizem que tudo pode dar errado, olhando para ti, nós acreditamos que tudo pode dar certo. Ajuda-nos, Senhor. Permanece conosco, Senhor. Nós queremos te conhecer cada vez mais. Nós queremos entrar no teu coração. A pergunta que tu fizestes aos 12, fazes a cada um de nós: quem sou eu? Senhor, nós unimos as nossas vozes, a única voz de Pedro, para professar: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. E nós cremos em ti, nós acreditamos em ti. Esteja conosco, Senhor, assim como nós queremos estar contigo. Acalenta o nosso coração, como acalentastes o coração dos seus discípulos, iniciando neles a tua igreja, colocando Pedro como ponto de unidade. Dai-nos esta graça, Senhor, de amar a igreja como amamos a nossa família. De estar nas comunidades, nos sentindo em casa. E afasta de nós tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide.
daquilo que afasta. Nós confiamos em vós, Senhor. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha esperança, Tu és meu caminho, Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. É por isso, Jesus, que nós te pedimos nesta manhã, por nós e pelas nossas famílias. Terminai em mim a obra começada. Você consegue ver na sua vida qual a obra que Deus começou em você? Na sua vida de oração, você tem clareza o que Deus está fazendo na sua vida? Porque aqui é uma graça muito grande, meus irmãos. Quando a gente começa a prestar atenção no que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não tem tempo de ficar se preocupando com o que Deus está fazendo na vida do outro. E se há tanta gente preocupada com a vida do outro, é porque as pessoas não estão centradas na própria vida. Este salmo também nos questiona. Nós que rezamos que o Senhor complete em mim a obra começada, mas que obra é essa? O que você vê com clareza Deus fazendo na sua vida? Deus agindo na sua história? Se você hoje é uma pessoa melhor do que você já foi há tempos atrás, onde que Deus trabalhou em você? Tenha esta certeza. Deus, Ele começou em nós não apenas uma obra, mas Ele trabalha de várias e várias maneiras. Quantas vezes, meus irmãos, nós apresentamos ao Senhor algo na nossa vida que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado. E o exemplo que nós podemos trazer para esta adoração é uma obra de reforma. Exatamente isso. Uma obra de reforma. Eu não sei se todos aqui têm a experiência de ter passado por alguma reforma na sua casa. Eu vou dar o exemplo para esta adoração da reforma da casa da minha mãe. Uma certa umidade pegou ali na sala. A sala é o lugar que a gente recebe visita, né, gente? Tem que ser um lugar mais bonitinho. E a parede começou com aqueles... Estava assim um estufado, a tinta saía e caía assim areia, parece. E estava aparecendo nos lugares até o tijolo. É muito ruim, né? Então, vamos reformar. Presta atenção no exemplo. Deus está falando com você. Aí chamei lá, né, alguém que entende de reforma. E a pessoa diz: padre, aqui é o seguinte: nós vamos descascar a parede
1,20 m para baixo. Vamos retirar todo esse reboco. Vamos passar o reboco de novo, lixar e pintar. Falei, graças a Deus. Isso é bom, isso é barato. É como a nossa oração. Oh meu Deus, faça uma obra aqui em mim. Eu estou precisando disso. Não é assim? Só que o pedreiro foi. Aí o pedreiro foi e tirou o reboco. Ele viu que não era só 1,20 m. Para cima estava tudo soltando. Ele teve que tirar a parede toda. Ele foi acompanhando dentro de casa, em lugares que eu nem vi que o reboco estava soltando, teve que descascar a parede. O meu quarto, o quarto da minha mãe, um pedaço da cozinha. Eu falei, meu Deus do céu, já está saindo do controle. Aí ele aproveitou que estava lá em casa. Ele viu que a infiltração da parede da sala era do banheiro. Então teve que trocar o encanamento do banheiro. Já que mexeu no encanamento do banheiro, ele foi lá na caixinha de gordura e viu que a água do banheiro não estava caindo no esgoto, ela estava indo para dentro da terra. Teve que mudar a tubulação. Quando puxou o cano, ele viu que a caixinha de esgoto, ou seja, no final da reforma, o que ele me disse? E quem aqui do santuário conhece? É o Júlio, pai aqui dos acólitos, que é ministro com a Andréia. Ele que fez essa reforma lá em casa. Ele falou, padre, a casa da sua mãe só aproveitou os tijolos. E é um milagre, né? A gente não sabe de onde sai dinheiro. Você vai apagando. Trocou o piso que estava estufado, descascou as paredes, tocou a fiação, estava em tempo de pegar fogo na casa da minha mãe, trocou cano, quebrou, mas fez um auê. O exemplo você entendeu? Essa casa que precisa ser reformada é a nossa vida. E às vezes a gente vai falar para Deus assim, oh meu Deus, o que eu preciso mudar é isso aqui, é só uma coisa. Aí você apresenta para Deus aquilo. Aí Deus começa a trabalhar ali. Ah, meu filho, mas quando Deus começa a trabalhar ali, Ele vai vendo que não é só ali. Aí começa a trabalhar em muita coisa. Ah, o seu casamento, ah, é a família, é o seu gênio, é a sua língua, é a falta de perdão. Aí quando você vê, meu filho, a reforma está na casa toda. Só ficou o tijolo. A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação, e que é matéria da oração que aqui estamos, é você ver aquela casa. Um dia que eu visitei a casa da minha mãe, eu não falei não, eu fiquei muito assustado, que eu pensei que era uma reforminha. Quando eu entrei na casa da minha mãe, que eu vi só tijolo, as lâmpadas, só que esfite pendurado, o piso todo quebrado. Falei, meu Deus, era para reformar, destruiu, foi tudo. Caiu uma bomba nisso aqui. Talvez Deus está fazendo isso na sua vida. Talvez Deus, para reconstruir você, meu filho, tem que quebrar tudo, tem que começar quase de novo. Quem já mexeu com reforma sabe como que é. Já que puxou um cômodo, vão pintar a casa toda. Já que trocou uma janelinha, vamos trocar da casa toda. Já que quebrou o piso do meu quarto, vamos trocar também do corredor. Deus, Ele é assim. E é por isso que o Salmo vai cantar, Senhor, completai em mim a obra começada. Não era só o que eu pedia, sempre foi muito mais. Eu não conheço de construção, eu não entendo de construção. Para mim era só aquela parede descascada, onde o reboco caiu. Mas bastou chegar um profissional e ele disse, padre, a reforma é bem maior do que o senhor pensava. Assim somos nós. Quantas vezes a gente se acha bom demais, né? Não, eu estou tão bem, estou rezando tanto, eu estou num caminho de santidade. Aí a pessoa começa a se achar melhor do que os outros. Eu estou mais santo que os outros também. Aí você fala para Deus, oh meu Deus,
Eu estou com um probleminha só. É só um bijuzinho na parede. É só uma tinta ali. Aí Deus começa a mexer. Eu falei: ei, meu filho, só uma tinta. Eu vou te deixar no tijolo. Mas tem muita coisa para fazer na sua vida. Nossa Senhora, está tudo ruim. Não é para a gente achar ruim, mas é para falar com Deus. Ô meu Deus, então vamos fazer o seguinte: o Senhor vai começar a obra, então termine. Não deixe inacabada a obra das tuas mãos. Foi o salmo da missa de hoje. Deus, quando Ele vai trabalhando em nós, Ele não fica só na tinta, Ele vai na profundidade. Ele vai na profundidade. De vez em quando a gente canta uma música, essa música não é católica, mas é bonita, né? Bonita. Aquela música de Zaqueu. Como Zaqueu, lembra? Eu quero subir. Como que é o refrão daquela música? Entra na minha casa. Casa. Entra na minha vida, que a casa é a vida. A música não fala: tira o descascado, troca o reboco, troca a lâmpada queimada. Não, a música vai dizer: mexe com as minhas estruturas. Não é isso que a música diz? Ou seja, não é coisinha que Deus quer fazer em nós, é uma obra completa. Hoje, graças a Deus, finalizou a reforma da casa da minha mãe, conseguimos. Aí quem vai lá, tudo novinho, uma casa humilde, mas tudo novinho, pintada, os negócios da minha mãe, tudo arrumadinho. Fala: nossa, que beleza. Mas quando eu fui na reforma, eu falei: meu Deus do céu, vocês acabaram com a casa. Não, aí que a coisa começou a acontecer. Talvez eu e você somos essa casa, onde o Senhor está começando uma grande renovação. E começou com uma coisa pequenininha, talvez um descascado na parede, mas foi ali que Deus foi puxando e viu que tinha muita coisa para fazer. E qual é a nossa oração? Vendo o agir de Deus na nossa vida, que começa e que persiste, a nossa oração é: Senhor, termine em mim a obra começada. Não me deixe pelo caminho, Senhor. Não me deixe pela metade. O Senhor que começou em mim uma boa obra, a levará à perfeição. É isso que nós queremos. É isso que nós rezamos. E é exatamente esta bênção que Deus vai nos conceder. Deus quer completar em você a obra começada. Não fique triste, nem preocupado, se você achou que era só um descascado na parede e Deus tirou tudo e deixou só o tijolo. Durante a reforma é sempre um transtorno. Depois da obra pronta é só alegria. Deus está trabalhando no coração de cada um de nós. E o nosso pedido é apenas um: Senhor, completai em mim a obra começada. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a todos aqueles que estão conosco pela TV, pelos canais no YouTube. Abençoai peças de roupa, remédios, exames, alianças, chaves do carro, da moto, do local de trabalho. Abençoe, Senhor, as pessoas doentes, seus remédios e tratamento. Abençoa as carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas infelizes, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, preocupação. Abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Sobre nós, sobre os nossos objetos, desça a tua bênção, para a honra e glória do teu nome. Amém. Dê um golinho na sua água. E o momento que estávamos todos esperando, a bênção do Santíssimo Sacramento.
Quando você olhar para Jesus Eucarístico, diga aí da sua casa, no silêncio do teu coração: completai em mim, Senhor, a obra começada.